Dando continuidade ao nosso curso de óptica, agora vamos de trilogia. Assim como nós tivemos a trilogia de refração, reflexão total e prismas, temos mais uma trilogia: lentes, instrumentos ópticos e ótica da visão. Na aula de hoje nós vamos falar sobre lentes, que é muito parecido com os espelhos esféricos. Antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações e esse é o nosso e-mail institucional nesse projeto do IFRN. Objetivos da aula de hoje: compreender as formações das imagens, assim como fizemos nos espelhos esféricos, nas lentes convergentes e divergentes. Bora lá? Lente esférica é uma associação de dois dióptros. Dióptros, você ainda lembra o que é? É uma superfície de separação, na qual um deles é necessariamente esférico ou plano e o outro também plano ou esférico. As lentes podem ser de dois tipos. Elas podem ser convergentes ou divergentes. Estou mostrando para você um exemplo de uma lente convergente. Como é que você identifica esse tipo de lente? A luz incide paralelamente e converge para um ponto. Nós já vou adiantar que é o foco. E a lente também pode ser divergente. A luz incide na lente e ela diverge. E aí, caracterizando então a divergência. E aí a grande pergunta que você faz é: qual a diferença da lente para o espelho? É que no espelho bate e volta. É reflexão. E na lente, ela bate e entra. Ela muda o meio de propagação quando vem, por exemplo, geralmente é o ar do lado de fora, quando ela vem do ar para o material da lente, que pode ser vidro, acrílico, tá bom? Então, nessa refração, pode acontecer da luz desviar, como você está vendo aqui. Muito bem, Carlos. Então, para que a gente possa saber se a lente é convergente ou divergente, primeiramente a gente tem que ver a estrutura geométrica dela. Então vamos começar pela lente de bordos finos ou bordas finas. Esse tipo de lente, ela apresenta a parte central mais grossa do que as extremidades. Então veja, essa primeira lente, a parte do meio é mais grossa que as extremidades, assim como a segunda e a terceira. Como é que você dá nome a essas lentes? Lembrando, a face côncava é quando a parte espelhada está dentro. Então você olhando de fora, olha para mim na tela aí, ó. Você olhando de fora, você tem a luz incidindo sobre a parte côncava, a parte espelhada é a de dentro. E a convexa é quando a lente está justamente a curvatura para fora. Então esse primeiro tipo de lente aqui nós vamos chamar de biconvexa, porque ela tem face convexa. Olha o mouse. Face convexa aqui, face convexa aqui. Essa outra, face plana e face convexa. E essa outra, face côncava e face convexa. Na hora de escrever, o primeiro nome vem no masculino. Isso é uma convenção utilizada. E uma outra maneira também de você compreender o nome das lentes é que o nome que vem primeiro é aquele que tem o maior raio de curvatura. Então, por exemplo, na plano convexa, a face plana ela tem raio de curvatura infinito, né? Porque ela é reta, você vai assim, ó, fica infinito o raio. E a outra é a convexa, que tem um raio de curvatura menor. Aqui, ó, qual das duas tem o maior raio? É a face côncava, por isso que foi escrito primeiro. A representação dessa lente é sempre assim, pontinho em cima, pontinho embaixo, tá bom? E o outro tipo de lente que a gente tem é quando a parte do meio é mais estreita que as extremidades. É chamada de lentes de bordos espessos ou grossos. E o nome termina com a palavra côncava. Enquanto a de bordos finos tem que terminar com a palavra convexa, a lente de bordos grossos tem que terminar com a palavra côncava. Sempre lembrando que o primeiro nome é aquele que tem o maior raio de curvatura e vem no masculino. Então, essa primeira aqui é bicôncava, ó. Face côncava quando você olha de fora e face côncava quando você olha de fora. Segunda, plano. Tem face plana, vem primeiro porque tem o maior raio de curvatura que é infinito. Plano, côncava. Essa é a face côncava. E aqui, ó, eu tenho uma face convexa, que é essa aqui, olha o mouse, e a face côncava. Tem que terminar com a palavra côncava, então eu escrevo primeiro no masculino, convexo, côncava. Qual é a representação dela? Dois pontinhos em cima, dois pontinhos embaixo. Aprendeu a diferença da lente de bordos finos para a lente de bordos grossos? Você tem que saber a nomenclatura que pode cobrar, tá bom? Importantíssimo agora. Na maioria dos casos, o material de que é feito a lente tem maior índice de refração que o meio externo. Até porque, na grande maioria dos casos, o meio externo é o ar, que sempre tem o menor índice de refração.
tá bom? É o caso mais comum. Então, se você tiver nessa situação, que é a mais comum, uma lente imersa no ar, sempre a lente de bordos finos será convergente e a lente de bordos grossos será divergente. Mas cuidado, isso só vale se o índice de refração da lente for maior que o do meio. Se ela estiver no ar, isso é sempre verdadeiro. Se der uma zebra e o meio externo tiver um índice de refração maior que a lente, é só trocar. Bordos finos fica divergente e bordos grossos fica convergente. Então, seguindo um caso mais comum, se o índice de refração da lente for maior que o do meio, as três lentes de bordos finos, vamos ver se você ainda lembra dos nomes: biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. Lembre que a de bordos finos tem que terminar com a palavra convexa. Essa aqui agora, bicôncava, plano côncava, tem que terminar com a palavra côncava, e convexo côncava. Então, as três primeiras são lentes de bordos finos que serão convergentes, porque eu estou considerando que o índice de refração dela é maior que o do meio. A representação delas é essa aqui, pontinho em cima, pontinho embaixo. E essas três aqui são divergentes, a luz está divergindo. Olha o detalhe interessante. Na lente divergente, o prolongamento dos raios vem para um ponto. É o foco. Aqui é o foco, aqui também é o foco. Ok? Elementos geométricos das lentes, assim como tínhamos nos espelhos, vértice, foco, centro óptico, as lentes também têm. Alguns têm o mesmo nome. Então vamos começar. Aqui eu estou mostrando para você uma lente convergente e aqui eu estou mostrando uma lente divergente. Observe com muita atenção os nomes que são dados aos elementos geométricos, porque eles vão permear toda a aula de hoje. Então, lá nos espelhos era o vértice. Aqui a gente chama de centro óptico. É o ponto de cruzamento do eixo principal com a lente. Acompanhe comigo aqui. Centro óptico. Tanto na convergente como na divergente. F', atenção agora, é o foco principal imagem. Na lente convergente é para onde a luz verdadeiramente vai. E na divergente, o foco principal imagem é o prolongamento dos raios que desviaram. Então, foco principal imagem, na convergente é para onde efetivamente os raios de luz vão, e na divergente é o prolongamento quando a luz é desviada. Existe um segundo foco, até porque ela é formada por dois dióptros. O outro foco é o foco principal objeto, que é onde a luz não vai nem o seu prolongamento. Lembra que nos espelhos era o centro de curvatura, que era 2 vezes o foco? Aqui nós não chamamos de centro de curvatura, nós chamamos de ponto antiprincipal. Alguns livros recentes de física estão chamando de dupla distância focal esse nome. Então nós temos o ponto antiprincipal objeto, que fica do mesmo lado do foco principal objeto, e temos também o ponto antiprincipal imagem, que fica do mesmo lado do foco imagem. Tá associando os nomes aí? Muito bem, Carlos. Ao contrário dos espelhos esféricos, atenção agora, isso será usado em alguns exercícios, em que a distância focal é sempre a metade do raio de curvatura. Nas lentes, não é assim não. Até porque tem 2 dióptros. Então, como é que você determina a distância focal em uma lente? Ela vai depender de 3 coisas. Primeiro, do índice de refração do material da lente, porque você veja que para onde a luz vai é o foco, e para onde a luz vai depender do desvio que a luz vai sofrer, não é verdade? Então, o primeiro fator que interfere no cálculo da distância focal, que nós temos que fazer em algumas questões aqui em lentes, é o índice de refração do material da lente. A segunda coisa é do meio em que a lente se encontra, a relação entre eles pela lei de Snell. E o terceiro caso é os 2 raios de curvatura das 2 faces da lente. Lembrando que a face plana tem raio infinito. Carlos, então diz para mim qual é a fórmula que eu uso. É a famosa equação de Halley ou a equação dos fabricantes de lente. Essa fórmula eu uso para determinar a distância focal de uma lente analiticamente fazendo o cálculo. Então, 1 sobre a distância focal é o índice de refração da lente pelo índice de refração do meio que ela se encontra. Depois eu subtraio 1 e depois eu multiplico pelo inverso do primeiro raio mais o inverso do segundo raio. Eu posso definir ainda, definição nova, hein, gente? Vergência, o inverso da distância focal. Antes que eu continue, me diga, o inverso da distância focal significa o seguinte, que ela tem uma relação inversa com a vergência. Pense comigo, quanto menor o foco, significa dizer que a luz convergiu mais.
convergir mais significa dizer que teve maior vergência. Então vergência em lentes é a capacidade da lente de convergir ou divergir a luz. E para achar essa vergência eu faço o inverso da distância focal. Um detalhe interessante é que para a vergência seja dado em dioptria ou inverso do metro, né? Porque se o foco tiver em metro, 1 sobre metro, metro a menos 1 ou dioptria. Eu já vou adiantar que lá em ótica da visão nós vamos chamar também de grau. Grau é a mesma coisa que o dioptria, o inverso do metro, tá? Então, para que eu possa calcular a vergência em dioptria, ou grau, é necessário que a distância focal esteja necessariamente em metros. Então, eu posso escrever a equação de Halley também assim, que vergência é igual a isso tudo aqui, já que ela é o inverso da distância focal. Para usar essa equação, tenha muito cuidado com a convenção de sinais. Se a face for convexa, você tem que colocar o raio positivo na fórmula. Se a face for côncava, necessariamente o raio é negativo. E se for plana, a gente já sabe que o raio é infinito e 1 sobre R vai ser zero. Olha que legal, Carlos. Se o raio é infinito, 1 sobre o infinito tende a zero. A gente já coloca zero. Vamos fazer um exemplo para aplicar a equação de Halley? Pega aí papel e caneta, hein? Não continua não, dá pausa no vídeo, papel e caneta para você aprender a utilizar a equação dos fabricantes de lentes. Então vocês estão vendo aí uma lente que é o quê? Deixa eu ver, é lente de bordos finos, termina com a palavra convexa. Então ela é chamada de côncavo convexa. Por quê? Porque a face côncava é essa aqui, olha o mouse, a face côncava é essa e a face convexa é a de fora. Então vamos ver, uma lente de policarbonato côncavo convexo tem índice de refração 1,58. Esse valor é real, tá, gente? O policarbonato tem esse índice de refração. E será utilizada no ar, onde nós já sabemos que o índice de refração é 1. Sabe-se que os raios de curvatura de suas faces, lembre que o maior é o nome que vem primeiro, é o côncavo. E o 10 é o convexo, é o que vem depois, que é o menor. As suas faces têm raios de curvatura 20 e 10. Determine sua distância focal. Então, vamos lá comigo. Lembre que a face escrita em primeiro lugar, relembrando, é que tem maior raio de curvatura, seria o 20. Nesse caso, a côncava. Assim, pela convenção de sinais, seu valor é negativo. Ou seja, mesmo sendo maior, eu vou ter que botar menos, porque é côncava, né? Então, vamos lá, vamos mostrar para você. Olha a face côncava, olha o azul aqui, gente. Essa é a face côncava. Qual é esse raio aqui? 20 centímetros. Agora vamos mostrar o raio da face convexa. Veja, está mais fechado. Ó. Olha o vermelho, vai ser menor o raio. Professor, entendi agora. Face côncava azul, ó, tem raio maior. Olha o vermelho aqui, ó. Quanto é o raio dela? Apenas 10 centímetros. Carla, legal. Entendi agora com essa visualização bem bacana. Então, está na hora de aplicar a fórmula. Índice de refração da lente foi dado na questão 1,58. Índice de refração do meio é 1. Face de raio maior é a que vem escrita primeiro, côncavo convexa, então a face côncava eu uso menos 20 pela convenção. E o raio mais 10 centímetros, porque é a face convexa. Ele quer o foco, aplicando a equação dos fabricantes, substituição direta de fórmula. Índice de refração da lente, 1,58. Índice de refração do meio, que é o A, é 1, menos 1. Que multiplica 1 sobre, primeiro raio, menos 20, o da face côncava, e o segundo raio, 10, 1 sobre 10. Cuidado com a matemática básica agora. 1,58 sobre 1 dá 1,58, menos 1 dá 0,58. Tirei o mínimo aqui, ó. Quem é o mínimo entre menos 20 e 10? Menos 20. Bora fazer comigo, relembrar a matemática? Menos 20 dividido por menos 20 dá 1 vezes 1, 1 aqui em cima. Menos 20 dividido por 10, menos 2 vezes 1, menos 2. Então, ficou como aqui? 1 sobre F é 0,58, 1 menos 2 é menos 1. Menos com menos é mais, gente. Então, fica 0,58 dividido por 20. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu poderia dividir 0,58 por 20, só que aí eu já posso fazer o seguinte. Eu posso inverter o lado esquerdo e inverter o lado direito. Foi o que eu fiz, hein? Você poderia fazer o cruz credo aqui. Inverti 1 sobre F, deu F. Inverti 0,58 sobre 20, deu 20 por 0,58. Fez a divisão, o foco deu positivo. O que significa isso? A lente é convergente. Atenção, quando o foco der positivo, anote, a lente é convergente. Assim como no espelho côncavo. Você vai perceber, gente, que a lente convergente tem um comportamento em termos de imagem igualzinho ao do espelho côncavo. E se a lente divergente, do convexo. Então, lente convergente, toda vida que o foco der positivo, a lente é convergente. E é mesmo, né?
Porque uma lente de bordos finos, em que o índice de refração da lente é maior que o do meio, nós já sabemos que ela é uma lente convergente. Gostei, viu, Carlos? É isso mesmo, ó. Essa é a lente que a gente está fazendo, é uma lente de bordos finos convergentes, porque o N da lente é maior que o N do meio. Se você quisesse calcular a vergência, só para treinar, lembre que a vergência é o inverso da distância focal. A distância focal foi aproximadamente 34,5 centímetros, dividir por 100 para transformar em metros, 0,345 metros. Então, a vergência dessa lente, ou o grau, 1 dividido por 0,345, ela tinha 2,9 dioptrias, ou 2,9 graus. Então, se nesse momento você está usando uma lente de 2,9 graus, foi assim que foi determinado o grau dela, usando a equação dos fabricantes. Ei, Carlos, isso é importante, né? Demais, gente. As óticas utilizam a equação dos fabricantes de lentes, por isso que é chamada de equação de Halley, que é exatamente pela praticidade. Gostei, viu, Carlos? Agora vamos fazer, gente, a formação das imagens. Eu peço que você pare o vídeo agora. Relaxa um pouquinho, relembre a formação das imagens nos espelhos côncavos. Você ainda lembra como era a formação das imagens no espelho côncavo? Deixa eu descer aqui para conversar um pouquinho com você. Eu vou pedir para você não seguir agora, tá? Eu preciso que você realmente pare, relembre a aula de espelhos esféricos. Se possível, pare agora e volte para a aula de espelhos esféricos. Objeto antes do centro de curvatura, ela é menor, invertida e real. E aí você foi mudando a posição do objeto. E à medida que você foi mudando a posição do objeto, você vai formando imagens diferentes. Você ainda lembra disso, né? No espelho côncavo? Lembra? Muito bem. Então, baseado nisso, eu preciso primeiro ver como é o comportamento dos raios de luz nas lentes convergentes. Subir de novo para a gente justamente discutir isso. Então, o primeiro caso de lentes. Lembre que no espelho bate e volta. E na lente? Bate e entra. Então, primeira propriedade dos espelhos dizia: todo raio de luz que bate no espelho volta pelo foco. Como na lente ele não volta, ele entra, a propriedade fica assim, ó. Todo raio de luz que incide na lente converge para o seu foco, passa pelo seu foco. Estamos falando de lentes convergentes. A segunda propriedade é o inverso da primeira. Se o raio de luz passa pelo foco, volta paralelo ao eixo principal. Terceira propriedade. Lembra que nos espelhos batia no vértice e voltava? Na lente, bate no centro óptico e entra. Então ela não volta, ela entra, passa direto. Se passar pelo centro óptico, não desvia. E essa quarta, quase nunca a gente usa, mas tenha cuidado, tá? Como era nos espelhos esféricos? Passou pelo centro de curvatura, voltou pelo centro de curvatura. Aqui nas lentes, passou pelo ponto antiprincipal, volta pelo outro antiprincipal. Gravou direitinho as 4 propriedades? Nós vamos usar direto tanto essa daqui, que é a primeira, como a do centro óptico. Praticamente essas duas de cima nós usamos para formar as imagens, tá bom? E nas lentes divergentes é a mesma coisa, só que agora lembra, ela diverge. A primeira, ó, veio reto, divergiu, passou lá pelo foco. A segunda, cuidado com essa, ó, vem direto, o prolongamento passaria pelo foco, mas ao passar pela lente, vem paralelo ao eixo principal. A terceira, do centro óptico, é igualzinho a do convergente. E a última, do ponto antiprincipal, se o raio de luz vem aqui do lado esquerdo, o prolongamento passaria pelo ar, ele desvia, de modo que o prolongamento também vai para o ar. Tá bom? Carlos, entendi. Agora chegou o momento realmente mais importante da nossa aula. Nós vamos mostrar todas as imagens formadas nas lentes convergentes com detalhe. Elas vão ter um comportamento muito parecido com o espelho côncavo. Então bora comigo. Primeiro caso, lá no espelho côncavo era antes do centro de curvatura. Aqui, quem faz o papel do centro de curvatura é o ponto antiprincipal. Então, o objeto antes do ponto antiprincipal, lembra lá que nos espelhos era menor, invertido e real? Aqui também, olha só. Da cabeça do objeto eu lanço um raio de luz e incide passando pelo foco. E aquela passou pelo foco e veio reto. Formou a imagem real, menor e invertida. Igualzinho o que acontecia no espelho côncavo. E se eu colocar o objeto em cima do ponto antiprincipal, lá nos espelhos, em cima do centro de curvatura, é igual, invertido e real. Aqui também. Só que aqui a luz entra. Então, veio reto, passou pelo foco.
passou pelo foco, veio reto, formou a imagem real, igual e invertida, igualzinho o espelho côncavo. E agora eu vou colocar entre o ponto antiprincipal e o foco, lá nos espelhos, entre o centro de curvatura e o foco, ela é maior, invertida e real. Aqui também, ó, veio reto, passou pelo foco. Passou pelo foco, veio reto. Formou imagem real, maior, invertida. Percebeu que é igualzinho o espelho côncavo? E se você colocar no foco, dá um branco total. E vai acontecer também. Se você colocar um objeto sobre o foco de uma lente convergente, não há imagens formadas. Os raios são paralelos. Veio reto, passou pelo foco. Passou pelo centro óptico, raios paralelos, não há imagem formada. E o último caso, que lá nos espelhos esféricos côncavos a gente usava em espelho de maquiagem, barbear, dentistas, quando o objeto estava entre o foco e o vértice, a gente tinha uma imagem virtual maior e direta. Aqui também. Então, se eu colocar o objeto entre o foco e o centro óptico, veio reto, passou pelo foco. Passou pelo centro óptico sem desvio. Os dois raios de luz abriram, dá ré, virtual, maior e direta. Aplicações práticas, lupa, onde nós voltaremos a discutir isso na aula de instrumentos ópticos, mas já vou adiantar. Toda vida que numa lente convergente o objeto ficar entre o foco e o centro óptico, a imagem formada é virtual, maior e direta. O exemplo é a lupa. Você está vendo que a lupa aqui, ela aumenta o tamanho das letras sem inverter, né? Imagem direta não inverte. Percebeu? Carlos, que legal. E a lente divergente? É igualzinho o espelho convexo. Ele é único, que dá menor, direta e virtual. Aqui também. Então, se eu colocar um objeto na frente de uma lente divergente, só tem um único tipo de imagem formada. É sempre menor, direta e virtual. O raio de luz veio reto, divergiu, prolongamento passou pelo foco, passou pelo centro óptico, os dois raios se encontraram aqui. É uma imagem virtual, sempre menor, direta e virtual. O exemplo clássico é, antigamente tinha um olho mágico, hoje não se usa mais em apartamentos, mas quando a pessoa olhava por um vidrozinho na porta, ele via uma imagem virtual, menor e direta. Aqui está um exemplo, né, de uma lente divergente, você está vendo que o objeto ficou menor, virtual e direta, porque não inverteu. Único tipo de imagem formada na divergente, igual ao espelho convexo, menor, direta e virtual. Carlos, existe uma convenção de sinais para fazer os cálculos nas lentes? Existe, só que na lente tem uma pequena diferença, eu coloco um terceiro eixo. Então, eu coloco positivo como contrário à luz incidente. Então, onde a luz estiver incidindo na lente, é positivo em sentido contrário a essa incidência. Então, o objeto fica do lado positivo aqui. A distância imagem, ela é positiva para onde a luz vai. Então, veja, no espelho, ela era positivo onde ficava o objeto. E na lente, ela é positivo do lado oposto ao objeto. Porque na lente, bate e entra. Então, de novo, no espelho, positivo, bate e volta. É onde está o objeto. Na lente, bate e entra. Positivo é do outro lado. Em outras palavras, real na lente é do outro lado, porque é para onde a luz vai. A gente vai discutir isso com calma. E a convenção do Y é a mesma. Para cima, positivo e para baixo, negativo. Segura a convenção de sinais, porque as fórmulas são as mesmas. Ah, Carla, as mesmas fórmulas, né, Carla? A mesma coisa do espelho esférico. Ô, cara, você fica pedindo só para eu voltar para a aula de espelhos esféricos, porque era praticamente a mesma. Sim, com a diferença que no espelho bate e volta e na lente bate e entra. Então, é preciso realmente que você assista novamente a aula de espelhos esféricos para que você consiga concentrar melhor as ideias. Galera, lá no espelho esférico era 2 sobre o raio de curvatura. Aqui quem faz o papel do raio de curvatura é o ponto antiprincipal. Eu vou chamar de AP para não confundir com o aumento que é A, tá? Então, a famosíssima equação de Gauss, que a gente vai usar com mais frequência aqui nos espelhos, diz que 2 sobre o ponto antiprincipal é igual ao inverso da distância focal, que é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Continuamos tendo namoro real, é bom, né? Positivo com P'. Namoro virtual, que imagem você tem? Negativo, porque não toca, não é bom namoro virtual. Tá certo? A imagem continua sendo direta e positivo, invertida e negativo. São as mesmas convenções de sinais. O foco convergente é positivo e divergente o foco é negativo. Lembra que no espelho côncavo o foco era positivo? Aqui é o convergente positivo também,
e lá nos espelhos o convexo era negativo, aqui é o divergente, a lente divergente é negativo. Ou seja, a convenção segue a mesma dos espelhos esféricos, tá bom? E o quarteto fantástico, que continua sendo usado, será usado praticamente até o final da nossa aula de hoje. O aumento é I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Sobre o A, relembrando que ele tem uma alteração aí no I sobre O e menos P' sobre P, e lembrando que aquela observação que foi decisiva nos espelhos, P' e I sempre tem sinais contrários. Por quê? Porque toda imagem direita I positivo é virtual, namoro virtual, P' é negativo. E toda imagem invertida I negativo é real, P' positivo, porque namoro real é bom. Aquela observação também segue. O aumento, relembrando, né? O aumento tem o mesmo sinal do I. Quando eu tenho um aumento mais 2, o mais significa que é direita a imagem. E o 2 significa que é 2 vezes maior a imagem. Se o A for menos 3, cuidado, ela não é 3 vezes menor. Ela é 3 vezes maior. Por causa do 3, o menos significa apenas que é invertida. O A mais um terço. Um terço significa que a imagem é um terço do objeto. E o mais, direita. E se o A for menos 2/5, o menos significa que é invertida. E o 2/5, a imagem tem um tamanho 2/5 do tamanho do objeto. A mesma regrinha lá nos espelhos esféricos. Se o A tiver módulo igual a 1, a imagem é igual. Se o módulo de A for maior que 1, a imagem é maior. E se o módulo de A for menor que 1, por exemplo, 1/3 e 2/5, a imagem é menor. Perfeito? Quarteto Fantástico, de novo, hein? Me ajuda aí, Quarteto Fantástico. Chegou a hora dos exercícios. Exercícios muito bons. Separei a dedo os melhores exercícios de lentes. Eu garanto isso a você, tá bom? Então, tá preparado? Bora comigo. O nosso primeiro exercício é teórico. É sobre a nomenclatura das lentes. Lembra? Bordos finos, bordos grossos. Eita, tá preparado, né? Então, bora comigo nessa primeira questão teórica. Belíssima questão. Nas plantações de verduras, em momentos de grande insolação, não é conveniente molhar as folhas, pois elas podem queimar, a não ser que se faça uma irrigação contínua. Observando as figuras, conclui-se que a queima das verduras ocorre porque as gotas depositadas sobre as folhas planas assumem formatos de objetos ópticos, conhecidos como lentes. Cara, que legal. Olha aí a gotinha d'água aqui. E essa lente aqui, você já saberia o nome dela? Parabéns! É uma lente de bordos finos. Ela é plano convexa. Rapaz, você tá craque, hein? Então tá aí. Já que é plano convexa, com certeza é a letra C. Gente, só saber o nome da lente já me dá a alternativa correta, é a letra C. Mas por que ela tem a propriedade de concentrar a radiação solar? Para isso acontecer, ela tem que ser convergente. Então, pergunto a você, ela é convergente? Sim. Porque o índice de refração da água, que é a lente de água, né, uma gota d'água, é maior que o índice de refração do meio, que é o ar. Então, a lente plano-convexa, quando o índice de refração da lente é maior que o do meio, por ser uma lente de bordos finos, ela é convergente. Matou a questão, hein? Letra C, plano-convexas, que tem a propriedade de concentrar a radiação solar, que é convergente. Questão feita em 30 segundos, né? Questão número 2, belíssima. Olha, questão que você tem que ter muito cuidado. Nós vamos usar a equação dos fabricantes. Parabéns à FUVEST. Cobra uma matemática aí, viu? Vou fazer bem devagarinho e você vai anotando tudo aí, tá bom? Antônio no Pará, dá um ok aí no chat, meu amigo. Tô contigo, hein? 3 amigos vão acampar e descobrem que nenhum deles trouxe fósforos. Para acender o fogo e fazer o almoço, resolvem improvisar e prendem um pedaço de filme plástico transparente num aro de cipó. Colocam um pouco d'água sobre o plástico, formando uma poça de aproximadamente 14 centímetros de diâmetro e 1 centímetro de profundidade máxima, cuja forma pode ser aproximada pelo de uma calota esférica. Você está conseguindo visualizar essa figura? Nós vamos mostrar. Quando o Sol está a pino, para aproveitamento máximo da energia solar, a distância em centímetros entre o centro do filme e a palha seca usada para iniciar o fogo é aproximadamente
Considere, para uma lente plano convexa, nós vamos mostrar o porquê da equação dos fabricantes ficou assim, sendo o índice de refração da lente e R o seu raio de curvatura. Foi dado também que o índice de refração da água ou da lente é 1,33. Tá aí as alternativas. Galera, vamos fazer a questão bem devagarinho, a questão tem um nível um pouquinho mais alto, então vamos retomar o enunciado. Do enunciado foi dito o seguinte: coloca um pouco d'água sobre o plástico, formando uma poça de aproximadamente 14 centímetros de diâmetro e 1 centímetro de profundidade máxima, cuja forma pode ser aproximada pelo de uma calota esférica. Apresento para vocês a calota esférica. Só lembrando que se o diâmetro é 14, o raio é 7 centímetros. E a calota esférica, como você vai ver, o raio é metade do diâmetro, você lembra, né? Você vai ver que essa calota esférica vai formar uma lente plano convexa. Tá aí, apresento para vocês, tem mais delongas, a calota esférica. Você pega uma esférica, a esfera e dá um corte nela, como se corta o seu queijinho de coalho, tá bom? Aqui está, gente, a calota esférica. Essa aqui é o diâmetro, que é o 14 centímetros, e esse H é a profundidade. Eu vou inverter a calota, tá? E ficou assim. Então tá aí a situação. Tá aqui, ó, a poça d'água, que é um círculo de diâmetro 14 centímetros e raio 7, e profundidade 1 centímetro. Observe, nós não temos o raio, né? O R nós não temos, ou seja, o raio da face convexa nós não temos. Tem como achar esse raio? Matemática, vamos comigo. Aqui não é 1 centímetro. O raio é a distância do centro às beiras. Lembra que a gente brincava nesses espelhos? Se do O até essa beira aqui é R, do O até a parte mais funda da poça também é R. Aí olha que negócio interessante a nossa matemática. Se aqui é 1 centímetro e tudo de O até a parte mais baixa é R, o que sobrou para cá? R menos 1. Você está conseguindo visualizar o que aqui? Vamos mostrar agora. Você está conseguindo visualizar um triângulo retângulo. Carlos, como é que danado eu ia saber que eu ia cair numa questão de matemática? Esse é o nosso desafio das nossas aulas. Dar a você novos elementos para você interpretar e resolver questões. Pegue uma plataforma de ensino, associe as nossas aulas. As nossas aulas serão sempre gratuitas, tá? Então você pode associar as nossas aulas a uma plataforma de ensino à sua escolha. Tá bom? Então vamos olhar o nosso triângulo retângulo destacado aqui. R é a hipotenusa, 7 é um dos catetos e R menos 1 é o outro cateto. Repetindo, se de O até lá embaixo é R, tirando 1, se você tem um bolo e tira um pedaço do bolo, o que restou é o bolo menos o que você tirou. Ah, gostei. Então, usa para mim Pitágoras, que eu tava com saudade da matemática. Cara, você tem um canal de matemática, né? É, completo. Todas as aulas de matemática tá lá no meu canal. Também você acha no Carlos Leopoldino. Então, hipotenusa ao quadrado, R ao quadrado, é igual cateto ao quadrado, R menos 1 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 7 ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual. Eita, trinômio quadrado perfeito. Sei nem o que é isso. Se você tem dúvida, faça R menos 1 que multiplica R menos 1 e faça o chuveirinho. Ou o trinômio quadrado do primeiro, R ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2R, mais quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. 7 ao quadrado, 14. Ei, que é isso? 7 vezes 7, 49. Gente, aqui você percebe que R ao quadrado cota R ao quadrado. Então, esse menos 2R aqui passa para o outro lado 2R. E 1 com 49 dá 50. Achei o raio, né? Porque o 2 passa dividindo. Achei o raio que eu vou usar lá na equação dos fabricantes. O raio da face convexa, 25 centímetros. Vamos agora confirmar que aquela fórmula que foi dada no enunciado não precisa fazer isso. Mas eu vou confirmar para você. Não teve uma fórmula que foi dada lá no enunciado? Ela vem da equação dos fabricantes. Você já anotou aí, né? A equação dos fabricantes é essa aí. No entanto, o índice de refração da lente é o próprio índice da refração da água. E o N do meio é o ar, que é 1. E a outra informação que a gente precisa é que se uma face é plana, um dos raios é infinito. Eu vou escolher que seja R2, poderia ser R1. Se R2 é infinito, 1 dividido por 1 infinito, gente, você pega um confeito e dividir pela população mundial, dá 0 praticamente. É uma questão de limite. 1 pelo infinito, por ser muito grande, tende a 0. Tá bom? Então a fórmula vai ficar assim, né? Ó, N da água sobre 1 menos 1. E agora olha que legal, isso aqui é 0. Por que, professor, isso aqui é 0? Porque a face é plana. Então, do lado do primeiro parênteses ficou N da água sobre 1, que é o N da água, que eu vou chamar de N.
menos 1 sobre R1, que eu vou chamar de R, tá bom? 1 sobre R1 eu vou chamar de R, e o índice de refração da água é N. Então, essa fórmula aqui, veja, não é a que foi dada no enunciado? Só que não precisava fazer isso, eu estava apenas comprovando. A FUVEST deu a fórmula. E agora, gente, eu tenho condições de substituir para calcular o que ele quer, né, a nossa distância focal. O índice de refração da água foi dado, é 1,33, e o raio, 25. Professor, pode deixar em centímetros? Sim, porque ele não está pedindo vergência. Se pedisse vergência, gente, a gente teria que transformar para metro. Então, vamos achar o foco em centímetros, já que o raio que você está usando é em centímetro. Os N's não têm unidade, então por isso que você pode fazer isso. Então, ficou 1 sobre F, é 1,33 menos 1 dá 0,33. 1 sobre 25. 1 sobre F é igual a 0,33 sobre 25. O 0,33 multiplica 1. E agora o que foi que eu fiz? Cruzei, né? 0,33 vezes F é igual a 25. Dividindo 25 por 0,33, aproximadamente 75 centímetros, que é o foco dessa lente natural de água que foi encontrado aí. Aqui está o foco, né? A distância do ponto de convergência até a lente. Letra A. Ei, Carlos, gostei da questão, né? Questão realmente, gente, muito boa. Gente, obra-prima. De todas, eu considero como a melhor questão da nossa aula. Questão número 3, lá do Rio de Janeiro, eu adaptei para uma questão discursiva. Um escoteiro usa uma lupa. Opa! Lupa? Maior, virtual e direta. Eu já sei que o objeto está entre o foco e o centro óptico. É importante que você já tenha essa primeira noção, né? A lupa é uma lente convergente. Vimos isso na teoria, quando o objeto está entre o foco e o centro óptico. Então ele usa uma lupa para acender uma fogueira, concentrando os raios solares num único ponto a 20 centímetros da lupa. Utilizando a mesma lupa, o escoteiro observa agora os detalhes da asa de uma borboleta que é ampliada 4 vezes. Se é uma lupa, essa ampliação é uma imagem direta, ok? Está aí a situação. Primeiro, na primeira situação, ele concentrou os raios solares em um ponto a 20 centímetros da lupa e depois ele pegou essa lupa para visualizar as asas de uma borboleta. Muito bem. Letra A, qual a distância focal da lente? Pede para você justificar a resposta. Letra B, calcula que distância da asa da borboleta o escoteiro está posicionado à lupa. Ele quer o P, distância do objeto à lente. E depois ele quer o P', a distância da imagem da asa da borboleta, que é o objeto, até a lupa. Galera, a letra A, cuidado para não perder uma questão, que é bem simples. Toda incidência paralela converge para o foco. E por que é paralela? Olha a explicação. Os raios solares, devido à enorme distância, são paralelos. E dessa forma convergem para um foco. Então você vai ver que isso é muito comum também em ótica da visão. Todo raio de luz paralelo ao eixo principal converge para o foco. E se ele está a uma distância muito grande da lente, a gente diz que esses raios são paralelos. E o ponto de convergência é o foco. Então, letra A, simplesmente, os 20 centímetros que a lupa está da fogueira é a própria distância focal. Positiva, porque é uma lente convergente. Pronto, Carlos. A gente já sabe que o objeto está entre o foco e o centro óptico. Eu já adiantei isso, né? Para ser virtual, maior e direta. A fórmula que nós vamos usar é o quarteto fantástico, onde o foco é positivo, lente convergente, e o A é mais 4. Mais, não porque é maior, mas é porque é direta. E o 4, aí sim, porque é 4 vezes maior. Que fórmula eu uso, lembrando dos espelhos convexos, para poder descobrir o P? Você vai pegar o primeiro e o quarto. Ah, Carlos, o A com F sobre F menos P. Observe, eu tenho F e tenho A, consigo achar P. Então vamos fazer. 4, que é o A, é igual a 20, que é o foco, dividido pelo foco menos P. Vamos lá, 4 que multiplica, ó, vai multiplicar o 20 menos P, tem que botar os parênteses, não esqueçam deles, apesar de uns serem muito chatos. 4 vezes 20 dá 80, 4 vezes menos P dá menos 4P igual a 20. Daí, esse 80 passa para o outro lado, 20 menos 80 menos 60. Menos com menos é mais, né, gente? 60 sobre 4, 15 centímetros. Então, a borboleta está a 15 centímetros da lente. Como é que eu posso achar agora, gente, o P'? Eu posso achar o P' fazendo o seguinte. A igual a menos P' sobre P. Igualando o primeiro com o terceiro. Então, fazendo isso, né? Como A é 4 e o P acabei de achar 15, o 15 passa multiplicando 4, menos P' igual a 60, multiplicou por menos 1,
P' igual a menos 60. Opa, já sabia. Namoro virtual. Que imagem você tem de um namoro virtual? Negativo, né, gente? P' negativo, porque a imagem é virtual. Carlos, então tá aí o esquema, né, mostrando os valores agora. A distância focal 20, a distância do objeto à lente 15 centímetros e a distância da imagem à lente 60 centímetros. É negativo, mas eu botei o virtual só para você lembrar. Entendi, viu, Carlos? Tá aí as respostas da questão. Gostou da questão? Não passe sem revisar essa questão, ok? E vamos agora a outra questão muito, mas muito interessante da nossa querida Unesp. Um projetor rudimentar, confeccionado com a lente convergente. Opa, já gostei. Tem o objetivo de formar uma imagem real. É verdade, a lente convergente é a única que dá imagens reais, né? E aumentada de um slide. Então ela já vai ser real, invertida e maior. Porque toda imagem real é invertida. Toda imagem direta é virtual, toda imagem invertida é real. Não é isso? Quando esse slide é colocado bem próximo do foco da lente e fortemente iluminado, produz-se uma imagem real, já sabemos, que pode ser projetada em uma tela. Gente, se tem anteparo, se tem projeção em uma tela, já sabemos que a imagem é real. Toda imagem projetada em um anteparo é necessariamente real. Nunca esqueça disso. Tá aí a figurinha mostrando, né, o objeto, que é o slide, a uma certa distância do foco, vai ter que formar uma imagem na tela. Então, é uma imagem real, invertida e maior. Observe que o slide está além do foco. E para ser real, invertido e maior, nós já sabemos. O objeto tem que estar entre o foco e o ponto antiprincipal. É isso mesmo, Carlos. A distância focal é 5 centímetros. Eu já vou botar mais, porque é convergente. E o slide é colocado a 6 centímetros da lente. P, distância do objeto à lente, sempre é positivo. Vai ser mais 6. Então, já tem o foco, que é mais 5. E já tem a distância do objeto à lente, que é 6 mais 6. A imagem projetada é real e invertida em relação ao objeto. É verdade, toda imagem real é invertida. Só que tem um detalhe. Para o observador, eu quero que ela seja vista de cabeça para cima. Então você, por lógica, conclui que botaram o objeto de cabeça para baixo. Porque pense comigo. Eu sei que a imagem é invertida. Só que como eu quero que ela fique direita para quem está observando, eu boto de cabeça para baixo o objeto. Porque ela fique invertida em relação ao objeto, mas fica direita para o observador. Letra A. A posição em relação à lente onde se deve colocar a tela para se ter uma boa imagem. Então ele quer saber o P'. Hoje, professor, por quê? Porque a imagem se forma na tela. Então ele quer o P'. E ele quer o A, o aumento linear transversal. Então, gente, essa é a situação. Observe, o objeto está de cabeça para baixo para que a imagem fique invertida em relação a ele, mas direita em relação ao observador. Então, objeto de cabeça para baixo, imagem invertida aqui na tela e direita para o observador. Vamos aos elementos que a gente tem para matar a questão. F é mais 5, lente convergente, e o P é mais 6, que é a distância do slide à lente. Como acho o P', excepcionalmente vou usar a fórmula de Gauss, né? Para que você vá treinando, porque em ótica da visão ela é muito usada. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos fazer comigo, bem devagarinho. O F é 5 e o P é 6. Como é que a gente resolve isso aqui? Gente, antes de tirar o mínimo, passe 1 sobre 6 para o primeiro membro. 1 sobre 5 menos 1 sobre 6 é igual a 1 sobre P'. Vamos tirar o mínimo entre 5 e 6? Vou deixar para você fazer na matemática. 5, 6 por 2, depois por 3, né? Dá 30. Então, bora. 30 dividido por 5. 6 vezes 1, 6. 30 dividido por 6, 5 vezes 1, 5. Então, 6 menos 5 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Inverteu de um lado e do outro. Descobri, gente, que a imagem está a 30 centímetros da lente, onde está a tela. E se deu positivo, é uma imagem real. Sim, ela é invertida. Real. Namoro. Que imagem você tem daquele namoro real? Positivo, não é verdade? P' positivo. Imagem real. Letra B, ele pede o aumento. Para achar o aumento, eu posso usar F sobre F menos P. Já tem F, já tem P, né? Ou poderia usar até menos P' sobre P, mas eu preferi A, F sobre F menos P. Então, fazendo aí na fórmula, né? A será igual ao F, que é 5, dividido por 5 menos 6. 5 dividido por menos 1. Opa, o A deu negativo. Sim, sim, a imagem invertida é menos. E esse 5 significa dizer o quê? Que a imagem é 5 vezes maior que o tamanho do slide. Maravilhosa questão da Unesp, né, gente?
Na primeira questão a gente usou a lupa, objeto entre o foco e o centro óptico, e nessa a gente usou o projetor de slide entre o foco e o ponto anteprincipal. Esses dois equipamentos são instrumentos ópticos, serão aprofundados na próxima aula. Questão número 5, agora vamos fazer uma de lente divergente. Então você percebeu, gente, como nossa aula está resolvendo todas as questões interessantíssimas sobre o assunto? Questão da Unesp, que eu adaptei para você. Uma lente divergente, já sei que o foco é negativo, ele confirmou, foco é menos 20. Um objeto de 2 centímetros de altura, é o O, positivo, né? Cabeça para cima. É colocado de frente a 30 centímetros da lente. O que é isso aí? É o P, que é sempre positivo, mais 30. Então eu tenho o F, que é menos 20. Tenho o O, que é mais 2, a altura do objeto. E tenho o P, positivo, que está de frente à lente, que é a distância do objeto à lente, mais 30. Ele quer a posição da imagem, o P', quer a altura da imagem, que é o I, e o aumento linear. Eu preferia que você pausasse o vídeo, tentasse fazer e depois verificasse se sua solução bate com a minha, tá? Então, para isso, se é uma lente divergente, você sabe que o objeto fica de frente à lente, diverge e forma uma imagem virtual. Essa imagem virtual ela é virtual direta e menor, como já sabemos. O foco é menos 20, lente divergente. O P é mais 30, distância do objeto. E o O é mais 2. Então vamos começar. Vamos calcular a P'. Mais uma vez eu vou usar Gauss, né? Porque eu tenho F e tenho P, posso achar P'. Usando Gauss, 1 sobre menos 20 é igual a 1 sobre 30, que é o P, mais 1 sobre P'. Vou passar agora o menos 1 sobre 20 para o outro lado, né, e apenas trocar a posição. Ou seja, 1 sobre P' é menos 1 sobre 20, menos 1 sobre 30. Na realidade, eu passei 1 sobre 30 para o outro lado. Né? Ficou menos 1 sobre 20, menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. O mínimo entre 20 e 30 é 60. Faz aí o MMC. 60 por 20 é 3 vezes menos 1, menos 3. 60 por 30 é 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui em cima ficou menos 5 sobre 60 é igual a 1 sobre P'. Vamos continuar. Cruzei, menos 5P' é igual a 60, menos 5 passa dividindo, mais com menos é menos. 60 sobre 5 menos 12. Professor, por que P' deu negativo? Porque a imagem é virtual. Que imagem você tem de um namoro virtual? Negativo, né? P' negativo, imagem virtual, menos 12 centímetros. Então, o objeto está a 30 centímetros, a imagem vai estar aqui, ó, 12 centímetros daqui para cá. E a nossa... Tá aí 12 centímetros, como eu mostrei para você. O foco, só confirmando, é menos 20. Então, tudo está batendo, né? O P é 30, o foco é menos 20, porque é uma lente divergente, e o P' é menos 12, porque é uma imagem virtual. Muito bem, cara. Entendi. Então, agora vamos calcular a altura da imagem. Vou utilizar a equação do aumento, pegando I sobre O igual a menos P' sobre P. Então, I sobre O igual a menos P' sobre P, bora. O I é o que eu quero, o O é 2. O P' é menos 12, cuidado com o joguinho de sinal aqui, tá? E o P é 30. Então, I sobre 2 é igual, menos com menos, já fiz aqui, ó, deu mais. Como é que a gente resolve isso aqui agora, gente? Vou cruzar. 30i é igual a 12 vezes 2, 24. Passa o 30 dividindo. A altura da imagem positiva. Oxi! Por que a imagem é virtual e o I é positivo? Toda imagem direta é virtual. Imagem direta é de cabeça para cima, gente. O I é positivo, 0,8. Lembre, toda vida que a imagem é virtual, P' é negativo, a altura da imagem é positiva, porque toda imagem virtual é direta. Muito bem, cara. Achei a altura da imagem 0,8. Então, o objeto 2 centímetros, a altura da imagem 0,8. O desenho mostra todos os elementos necessários para a questão. E a letra C pediu o aumento. Vai ser um módulo menor que 1, porque a altura da imagem é menor que a altura do objeto. Como é que eu acho o A? Dividindo I por O. Vamos fazer isso. Quem é o I? Né? O I é 0,8 e a distância do objeto é 2. 0,8 por 2 dá 0,4. Aí o que é que eu vou fazer? 0,4 eu posso escrever como 4 sobre 10. E vou simplificar. Então vai ficar 2 quintos. Eu dividi por 2 em cima e embaixo. Mas por que você fez isso? Só para mostrar a você, gente, que a imagem é realmente menor que o objeto. A imagem é direta, positiva. Então veja, mesmo a imagem sendo menor, o A não é negativo. O A é positivo porque a imagem é direta. E esse 2 quintos quer dizer que a imagem tem 2 quintos da altura do objeto. Se você multiplicar 2 quintos por 2, dá 0,8. Gostei, viu, Carlos? Questão realmente maravilhosa.
Vamos agora, gente, fazer uma questão que usa ao mesmo tempo a equação dos fabricantes de lentes e as equações do Quarteto Fantástico e Gauss. Uma questão completíssima, como revisão geral. Questão do ITA, que eu adaptei. Considera uma lente biconvexa, lente de bordos finos, né? Feita de um material com índice de refração 1,2 e que tem raios de curvatura 5 e 2. Esses raios de curvatura serão ambos positivos, porque a lente é biconvexa, face convexa é positivo. Ela é imersa dentro de uma piscina e utilizada para observar um objeto, que também está submerso, que se encontra afastado a 1 metro de distância. Então, esse é o P positivo, né? Distância do objeto à lente. Sendo o índice de refração da água igual a 1,3. Percebeu a pegadinha, né, gente? Já está vendo que essa lente de bordos finos vai ser divergente. Não, professor. Toda lente de bordos finos é convergente. Se o índice de refração dela for maior que o do meio. Nessa questão específica tem a pegadinha. O índice de refração da lente é 1,2. Ele é menor que o do meio externo, que é água, 1,3. Então, acredite, essa lente de bordos finos ela não é convergente, porque o índice de refração dela é menor que o do meio externo. Ela tem um comportamento inverso, ela é divergente. Vamos confirmar isso nos cálculos. Então, nas alternativas, ele quer saber exatamente se a lente é convergente ou divergente. Eu já sei que é divergente, A ou B. E ele quer as informações sobre distância da imagem à lente. Então, nós temos que achar o P'. Ou vai ser A ou vai ser B. Então, para poder fazer a questão, voltamos à equação dos fabricantes. Deu os dois raios, o índice de refração da lente e o índice de refração do meio. Lembra? Vamos confirmar quais são esses valores aí, ó. Lente biconvexa, os dois raios, não importa a ordem, tá? Importaria se você tivesse que analisar os sinais e ver quem é o maior raio. Como é biconvexa, tanto faz um e outro. Mas sempre se escreve primeiro o de maior raio de curvatura. Que não é o caso, porque ambos são positivos, né? Tanto faz aqui na soma. Lente biconvexa, um dos raios é 5 e o outro é 2. Convenção de sinais, né? Face convexa, raio positivo, os dois positivos. Se fosse bicôncava, os dois seriam negativos. A outra informação, o índice de refração da lente é 1,2 e o do meio 1,3. Notou que é só jogar na fórmula, gente? É, para achar o F. Então, bora comigo. Raio 5, raio 2, N da lente 1,2, N do meio 1,3. Cálculo da distância focal, vamos comigo. 1,2 N da lente sobre N do meio. Observe, cuidado para não se atrapalhar. O da lente é menor que o do meio. Menos 1. Que multiplica 1 sobre 5 mais 1 sobre 2. Aqui eu vou tirar o mínimo em vez de fazer 1,2 por 1,3. Galera, nunca faça divisão quando dá uma dízima, tá? Deixa em forma de fração. O mínimo entre 1,3 e 1 é 1,3. 1,3 por 1,3 é 1 vezes 1,2. 1,3 por 1 é 1,3 vezes 1, 1,3. E aqui eu terei o mínimo também, que é 10. 10 por 5 é 2 vezes 1 dá 2. 10 por 2 é 5 vezes 1 é 5. Ajeitando aqui, 1 sobre F é 1,2 menos 1,3 é menos 0,1, né? E 1,3 ficou aqui embaixo. E aqui, 7 sobre 10. O que é que eu fiz na sequência? Multipliquei menos 0,1 por 7, dá menos 0,7. 1,3 por 10 deu 13. E aí, o que é que a gente faz agora? O que é que eu vou fazer agora neste momento, gente? Eu vou agora simplesmente inverter aí, né? Se 1 sobre F é menos 0,7 por 13, invertendo, F é igual a menos 13 por 0,7. Ao dividir menos 13 por 0,7, eu preferi, no entanto, multiplicar por 10 em cima e embaixo, tanto faz, só para facilitar a divisão, fica a seu critério. O foco deu negativo. Peraí, negativo? Sim, sim, sim. Lembra que a lente é divergente? Caramba, é mesmo! Quando a lente de bordos finos tem um índice de refração da lente menor que o do meio, ela deixa de ser convergente e passa a ser divergente. Caramba, confirmou pela fórmula, hein? Carlos, que massa! O foco é menos 18,6. Tá aí, né? Seria convergente se o N da lente for maior que o do meio. No entanto, olha a atenção, o N da lente é menor que o do meio. O que era convergente passa a ser divergente. Portanto, nós temos aí uma lente de bordos finos divergentes para essa restrição do índice de refração. A distância da imagem à lente, nós podemos achar fazendo como? Tendo encontrado o foco, vamos agora achar o P', né? Porque a questão não quer o foco, ele quer a distância da imagem até a lente. Com o foco menos 130 sobre 7, observe que eu vou deixar em forma de fração, eu não vou usar o 18, pouco, eu prefiro trabalhar em fração, você vai ver por quê. Lente divergente, o P 1 metro,
Aí eu vou transformar para centímetro, porque o foco está em centímetros. Quando eu usei os raios em centímetro, o meu foco deu em centímetro. Como a distância do objeto à lente é 1 metro, eu vou botar em centímetro para ficar na mesma unidade. Vamos achar o P'. Que fórmula eu vou usar? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Gauss, né? Vou fazer bem devagarinho, porque tem uma coisa interessante aqui, né? Porque o foco é uma fração. Vamos fazer devagar? Bora. 1 sobre. Quem é o foco? Menos 130 sobre 7. Então, deixei o menos aqui do lado de fora. Igual a 1 sobre 100 mais 1 sobre P'. O que é que eu vou fazer agora? Serve para você revisar. Quando eu tenho a divisão de frações, conservo de cima e multiplica pelo inverso. Ficou 7 sobre 130. Igual a 1 sobre 100 mais 1 sobre P'. Eu inverti aqui, viu, gente? Conservei o primeiro e multipliquei pelo inverso. Então, na sequência, o que é que a gente faz? Eu vou passar 1 sobre 100 para o outro lado. 130 e 100, quando você tira o mínimo, 1.300. Na realidade, não é que o mínimo entre 130 e 100 seja 1.300. Você pode fazer o seguinte, gente. Você pode multiplicar. Fica até mais fácil de fazer a conta. 130 vezes 100, você pode botar 1.300. Aliás, daria 13.1.300. Eu encontrei um número que consiga dividir os dois. É porque a gente aprende na matemática, tirar o mínimo não significa que toda vida você tem que fazer isso. Na realidade, você só tem que procurar um denominador que consiga dividir os dois. Então, eu consigo ver que 1.300 consegue dividir 130 e consegue dividir 100. Então, eu botei ele como denominador. Mas se você quiser tirar o mínimo e confirmar se a resposta vai dar a mesma, você vai ver que vai dar. 1.300. 1.300 por 130 dá 10 vezes 7, 70. 1.300 por 100, 13 vezes 1 dá 13. Ajeitando aqui em cima, fica o quê? Menos 70 com menos 3, menos com menos, de jeito nenhum, gente. Eu tenho uma soma de números negativos, conservo o sinal e somo 70 com 13, deu 83. E embaixo, 1.300, tem o menos aqui fora. Igual a 1 sobre P'. Então, agora, eu inverto o P' aqui e inverto esse lado aqui. Ou cruza ou inverte, tanto faz. P' dá menos 1.300 por 83. Ao dividir, 15,7 negativo, imagem virtual, porque a lente é divergente, ela só fornece imagens virtuais, diretas e menores. P' menos 15,7. Agora, sendo a imagem virtual, tenho condições de ver que a letra correta é A. A lente é divergente e a imagem é virtual, situada a uma distância entre 15 e 16, deu 15,7. Caramba, Carlos, que questão massa! E agora vamos à nossa última questão da nossa aula de hoje, se aproximando com 1 hora de aula, assunto importantíssimo. Fundação Getúlio Vargas. Uma lente convergente, de distância focal 6 centímetros. Então o foco já é positivo. É colocada entre duas fontes de luz pontiformes, bem pequenininha, de modo que fiquem localizadas sobre o eixo principal da lente. Então você tem duas fontes de luz e uma lente de distância focal 6. Vá anotando isso aí. Sabendo que a distância entre uma das fontes e a lente é 12 centímetros. Então você tem duas fontes e uma lente, e ele disse que a distância entre uma das fontes e a lente é 12 centímetros. E aí tem uma novidade, né? As imagens das duas fontes coincidem. Então, eu tenho uma imagem da primeira fonte, que é formada em algum lugar, e a imagem da segunda fonte coincide com a posição dessa primeira imagem da primeira fonte. Ele quer saber a distância entre as fontes de luz. É lógico, gente, que é uma questão que prescinde de interpretação. Eu peço para você pare agora e tente pelo menos esquematizar a questão antes que a gente continue, tá? Esse é o desenho que você precisa compreender. Está aqui a lente, de distância focal 6 centímetros. Ele diz que a distância da fonte até a lente é 12 centímetros e quer saber qual é a distância entre as duas fontes para que a imagem formada pela primeira fonte coincida com a imagem formada pela segunda fonte, né? Confirmando as informações. Ó, uma lente convergente tem distância focal 6, está aqui ela, e a distância entre uma das fontes e a lente é 12. Eu escolhi a fonte 1 até a lente, que é 12, e eu tenho que achar y. Então, vamos com calma. Começando a resolver a questão. Primeira coisa que eu vou fazer. Se ele disse que as imagens coincidem, primeiramente eu tenho que saber onde é que está a imagem produzida por uma das fontes. Como ele já deu a distância da primeira fonte à lente, vamos saber onde é que está a imagem formada por essa fonte, né? Eu já tenho F e já tenho P. Tem como achar onde é que está a imagem formada pela primeira fonte? Tem. Vou usar Gauss. F é mais 6.
lente convergente, positiva. O P é a distância do objeto à lente, ou distância da fonte à lente, que é 12. E vamos achar P'. Usando Gauss, 1 sobre 6 é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre P'. E agora, passa 1 sobre 12 para o outro lado. 1 sobre 6 menos 1 sobre 12 é igual a 1 sobre P'. Tira o mínimo entre 12 e 6. 12 por 6 é 2 vezes 1 dá 2. 12 por 12 dá 1 vezes 1 dá 1. 2 menos 1 é 1. 1 sobre 12 é igual a 1 sobre P'. Inverteu os dois lados, achei onde é que está a imagem. Ela é uma imagem real, fica do outro lado da lente. Na lente, real fica do outro lado. No espelho, real, bate e volta. E na lente, real, bate e entra. Real fica do outro lado. Então, a imagem formada pela fonte 1 está depois da lente, no lugar onde está a fonte 2, no espaço da fonte 2. P' é 12 centímetros. Essa imagem formada pela primeira fonte deve coincidir com a imagem formada pela segunda fonte. Vamos ver se a gente consegue agora compreender o que aconteceu. Aqui está, gente. P' é 12. Então, fonte 1 formou uma imagem a 12 centímetros da lente. E agora, precisamos, então, descobrir qual a distância da fonte à lente. Porque, pense comigo, se você já sabe a distância da imagem à lente, que é a mesma distância da imagem da fonte 2 à lente, e já conhece o foco da lente, tem como agora achar o P, que seria a distância da fonte 2 até a lente. Então, vamos fazer isso a partir de agora. Essa primeira situação caracterizou a imagem real, igual e invertida. Isso que você está vendo aqui, né, gente? P é 12 e P' é 12. Apenas para você lembrar que quando o objeto está a 12 centímetros da lente no ponto antiprincipal, porque se o foco é 6, o A é 12. A imagem também se forma no ponto antiprincipal. Confirmou isso aqui. Mas agora vamos então para a segunda situação, né? Essa imagem formada pela primeira fonte, o enunciado diz que a imagem da fonte 2 tem que coincidir com ela. Então eu preciso achar o P, a distância da fonte 2 à lente. Porque tendo o P' e tendo o foco eu consigo achar. Só que tem um detalhe muito interessante aqui. Qual é, Carlos? Vou lhe mostrar agora. Como o objeto está entre o foco e a lente, que é a fonte 2, a imagem formada é virtual. Eita, Carlos, o P', que era positivo, agora é negativo? Sim, porque nós estamos fazendo um segundo cálculo, gente. Esse é um detalhe que deve ter pego muitos alunos na questão. Como essa fonte 2 estava a uma distância menor que o foco, a imagem que se formou é uma imagem virtual. Quero achar P, tendo o foco da lente convergente, que é positivo, e a imagem da fonte 2, que tem que ser virtual, porque o objeto está entre o foco e a lente. Como é que a gente faz isso agora? O foco é positivo, lente convergente, o P, a distância da fonte 2 à lente é o que eu quero, e o P' menos 12, porque é uma imagem virtual. Este é o caso em que temos a lupa. Toda vida que o objeto está entre o foco e o centro, a imagem é virtual, direta e maior. Então, fazendo os cálculos agora, foco positivo, P' menos 12, vamos fazer comigo, né? Eu mostrei para você aqui, ó, o raio de luz saindo da fonte 2, passa pelo foco e depois passa pelo centro óptico sem desvio, formou a imagem aqui. Fazendo os cálculos, mais uma vez Gauss, 1 sobre 6 é igual a 1 sobre P, que é o que eu quero, menos 1 sobre 12. Passa menos 1 sobre 12 para o primeiro membro e tira o mínimo. Quem é o mínimo? 12. 6 e 12 é 12. 12 por 6 é 2 vezes 1, 2. 12 por 12 é 1 vezes 1, 1. Ficou 3 sobre 12 igual a 1 sobre P. Cruzando, 3P igual a 12, ou simplesmente invertendo dos dois lados, achei a distância da fonte 2 à lente, 4 centímetros. Mas o que ele quer? A distância entre as duas fontes. Se a primeira fonte à lente é 12 e a distância da fonte 2 à lente é 4, a distância entre as duas fontes é 16 centímetros, letra A. Gente, essa última questão exige muito de você porque é a história da interpretação. Na realidade, ela prepara você para a nossa próxima aula de instrumentos ópticos. Então, agora a gente tem 3 aulas que merecem muita atenção. A de lentes, que já precisou de espelhos, e as 2 próximas são aulas que têm um nível um pouquinho mais elevado,
que é instrumentos ópticos e ótica da visão. Então, sugiro que você só vá para essas duas últimas aulas depois que você der uma retomada geral na aula de lentes esféricas, tá? Um abraço para você, até breve.